segundo relata um escritor do passado. 300 cidadãos e 200 crianças das melhores famílias de Cartago, África, foram, certa vez, oferecidos em sacrifício a Saturno, visando aplacar-lhe a ira, por acreditarem que a situação penosa em que se encontravam, o sítio da cidade por poderosas hostes conquistadoras, fosse motivado pelo fato de, até então, só haverem oferecido a essa divindade filhos de escravos estrangeiros. Na Europa, os sacrifícios humanos, se bem que em menor números, também foram praticados séculos pós séculos. Dizem-nos os historiadores que na Grécia, para homenagear ou saciar Apolo, Dionísio, Zeus e outros deuses, jovens e crianças eram queimadas em piras fúnebres lançados do alto dos penhascos ou chibatados até a morte. Na Itália, adotava-se o afogamento atirando-se 30 pessoas, anualmente, às águas do rio Tibre. O deus cultuado na Zelândia, verdadeiro monstro, exigia, em igual período, o sacrifício de nada menos que 99 pessoas. Na Bretanha, conforme o relato de César, fazia-se uma colossal estátua de Vime, enchiam-na de vítimas e deitavam-lhe fogo. Já na Gália, colocavam-nas num altar e abriam-lhe o peito à espada. Entre os povos primitivos da América, esse costume bárbaro deve ter vigorado também, por muito tempo. Haja vista aqui, quando da conquista do México, no século XVI, foram encontradas em um templo cerca de 136 mil caveiras de vítimas sacrificadas aos deuses ali adorados pelos astecas. Esclarecem-nos, entretanto, os mentores espirituais, através de Kardec, que não era por maldade que os homens da antiguidade procediam dessa forma, mas sim por mera ignorância. E explicam, em nossos dias, quando nos dispomos a oferecer um presente a alguém, não o escolhemos de tanto maior valor quanto mais estima queiramos testemunhar a esse alguém, ou quanto mais interesse tenhamos em conquistar-lhe as boas graças a fim de solicitar-lhe certos favores. Não eram outros os motivos que levavam nossos antepassados a sacrificar as divindades. Como, porém, não podiam concebê-las com os atributos da perfeição, antes as rebaixavam ao nível deles mesmos, julgavam, erroneamente, que o holocausto a ser lhes oferecido seria tanto mais valioso quanto mais importante fosse a vítima. Daí porque nos ofícios sacrificatórios os produtos agrícolas foram, com o tempo, preteridos pelos animais, que, por sua vez, foram substituídos por seres humanos, estrangeiros ou inimigos, e, posteriormente, em lugar destes, os pais passaram a sacrificar os próprios filhos. É que, supunham traço, com estas oblatas, os deuses haveriam de sentir-se muito mais honrados. As pessoas esclarecidas compreendem agora, que, conquanto praticados com piedosa intenção, tais sacrifícios nunca foram agradáveis a Deus, como não podem agradar-lhe tampouco as macerações e as penitências que certos religiosos continuam a impor-se sem que aproveitem a ninguém. A doutrina espírita, fazendo luz sobre este assunto, ensina-nos que o único sacrifício abençoado por Deus é aquele que se faça por amor e em benefício do próximo, e que o melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Capítulo 2, questão 669 e seguintes. 13. A lei de trabalho. O trabalho é uma lei da natureza que ninguém se pode esquivar, sem prejudicar-se, pois é por meio dele que com acento circunflexo o homem desenvolve sua inteligência e aperfeiçoa suas faculdades. O trabalho honesto fortalece-lhe o sentimento de dignidade pessoal, falo respeitado pela comunidade em que vive, e, quando bem realizado, contribui para dar-lhe a sensação de segurança, três coisas fundamentais que todos buscamos. Para que o homem tenha êxito no trabalho, e como tal deve entender-se não necessariamente o ganho de muito dinheiro, mas uma constante satisfação íntima, faz-se mister que cada qual se dedique a um tipo de atividade de acordo com suas aptidões e preferências,
sem se deixar influenciar pela vitória de outrem nesta ou naquela carreira, porquanto cada arte, ofício ou profissão exige determinadas qualidades que nem todos possuem. Quem não consiga uma ocupação condizente com o que desejaria, deve, para não ser infeliz, adaptar-se ao trabalho que lhe tenha sido dado, esforçando-se, por fazê-lo cada vez melhor, mesmo que seja extremamente fácil. Isso ajudará a gostar dele. Quando se trate de algo automatizado que não permita qualquer mudança, como acontece em muitas fábricas modernas, o remédio é compenetrar-se de que sua função na empresa também é importante, assumindo a atitude daquele modesto operário cujo serviço era quebrar pedras e que, interrogado sobre o que fazia, respondeu com entusiasmo: estou ajudando a construir uma catedral. Importa, igualmente, se adquira a convicção de que, embora apenas alguns poucos possam ser professores, médicos, engenheiros, advogados ou administradores, todos, indistintamente, desde que desenvolvam um trabalho ou prestágio, estão dando o melhor de si, concorrendo, assim, para o progresso e o bem-estar social, como lhes compete. De outro lado, pelo fato de ser uma lei natural, o trabalho deve ser assegurado a todos os homens válidos que o solicitem, para que, em contrapartida, lhes seja exigido que provejam as necessidades próprias e da família, sem precisarem pedir nem aceitar esmolas. O desemprego, e consequentemente a fome, a nudez, o desabrigo, a enfermidade, a prostituição, o crime, etc., constituem provas de que a sociedade se acha mal organizada, carecendo de reformas radicais que melhor atendam à justiça social. Como acertadamente disse Constâncio Cvigil, constitui dolorosa anomalia deixar-se o ser humano em situação de não poder defender-se da miséria, até delinquir ou morrer. O desempregado tem direito à vida. Por conseguinte, o Estado só pode castigá-lo pelo roubo se lhe proporciona meios para assegurar a subsistência através do trabalho. Sujeitar, portanto, irmãos nossos à condição de párias, enquanto incontáveis hectares de terra permanecem inexplorados, nas mãos do Estado ou de uns poucos ambiciosos que os foram acumulando, como se fossem títulos negociáveis, é um crime de lesa humanidade. Os governos devem fazer que as terras devolutas ou mal aproveitadas sejam devidamente cultivadas. Uma distribuição pura e simples de pequenos lotes a homens desprovidos de conhecimentos e de recursos pecuniários para o seu trato não será, entretanto, suficiente para a colimação desse objetivo. É contremo indispensável prestar-lhes, também, assistência técnica e ajuda financeira, de modo que, conjugando-se, capital e trabalho bem orientados, torne inviável a fecundação do solo e a erradicação da indigência que assola tão vastas áreas do mundo. Os que supõem seja o trabalho apenas um ganha-pão, sem outra finalidade que não a de facultar os meios necessários à existência, laboram em erro. Se o fosse, então todos aqueles que possuíssem tais meios, em abundância, poderiam julgar-se desobrigados de trabalhar. Em verdade, porém, a lei de trabalho não isenta ninguém da obrigação de ser útil. Ao contrário, quando Deus nos favorece, de maneira que possamos alimentar-nos sem verter o suor do próprio rosto, evidentemente não é para que nos entreguemos ao hedonismo, mas para que movimentemos na prática do bem, os talentos que nos haja confiado. Isso constitui uma forma de trabalho que engrandece e enobrece nossa alma, tornando-a rica daqueles tesouros que a ferrugem e a traça não corroem, nem os ladrões podem roubar. Capítulo 3, questão 674 e seguintes. 14. Limite do trabalho. A pergunta, número 683, do codificador: qual o limite do trabalho? Responderam os mentores espirituais incumbidos de lhe ditarem os fundamentos da nova revelação, o das forças. Isso deixa claro que, sendo, como é, fonte de equilíbrio físico e moral, o trabalho deve ser exercido por tanto tempo quanto nos mantenhamos válidos. Nações existem,
inclusive o Brasil, onde se considera uma conquista social a promulgação de leis previdenciárias que permitem ao homem cruzar os braços com menos de 50 anos de idade. Cremos se trate de erro clamoroso, pois não há sistema econômico que resista a essa aberração de milhões e milhões de homens, cheios de vitalidade, ganharem sem produzir. Mais cedo ou mais tarde, todos haveremos de pagar por isso, se é que já não estamos. Seria mais justo, quer nos parecer, que os beneficiários dessa legislação se mantivessem um pouco mais na ativa, para que boa parte do numerário atualmente despendido no pagamento de aposentadorias pudesse ser aplicada em favor da coletividade, através da socialização dos serviços médicos, odontológicos e correlatos, como acontece, por exemplo, na Inglaterra. Pois cá entre nós está se tornando cada vez mais difícil, mesmo as classes médias, suportarem os gastos pertinentes a tais serviços. Que dizer-se, então, das camadas inferiores, que constituem a maioria de nossa população? Não é só por esse lado, entretanto, que o afastamento do trabalho de homens prestativos se patenteia danoso. A natureza exige o emprego de nossas energias e aqueles que se aposentam, sentindo-se ainda em pleno gozo de suas forças físicas e mentais, depressa caem no fástio, tornando-se desassossegados, irritadiços ou hipocondríacos. Alguns tentam eliminar o vazio de suas horas em viagens, outros, em diversões, quase todos, porém, se cansam de uma coisa e outra, entregando-se, por fim, ao alcoolismo, à jogatina e a outros vícios que lhes arruinam, de vez, tanto a saúde como a paz íntima. Abalizados psiquiatras e psicanalistas afirmam, com exato conhecimento de causa, que todos os seres humanos precisam encontrar alguma coisa que possam fazer, pois ninguém consegue ser feliz sem que se sinta útil ou necessário a alguém. Frank C. Caprio, Ajuda-te pela Psiquiatria, chega a dizer, tal como o amor, o trabalho é medicinal. Alivia os males da alma. Isto posto, se formos homens de negócios, ao invés de os interrompermos bruscamente, convém que, ao atingirmos certa idade, diminuamos o ritmo de nossas ocupações ou o peso de nossas responsabilidades, repartindo-as gradativamente com nossos auxiliares ou com aqueles que devam suceder-nos, adquirindo, ao mesmo tempo, algum outro interesse que mantenha ocupado o nosso intelecto. Se assalariados, que encontremos, ao aposentar-nos, uma ocupação leve, porém proveitosa, com que preencher saudavelmente nossa vida. Jamais, em hipótese alguma, condenar-nos à completa ociosidade, a pior coisa que pode acontecer a alguém. Benjamin Franklin tinha 81 anos quando foi chamado a colaborar na elaboração da Carta Magna dos Estados Unidos. Goethe acabou de escrever Fausto, a mais famosa de suas produções literárias, nessa mesma idade. Edison, tendo começado a trabalhar quando era ainda uma criança, manteve-se operoso durante cerca de 75 anos, sem nunca ter estado doente. Morreu aos 84. Deixando patenteadas mais de 1 milhar de invenções. Miguel Ângelo, o fabuloso artista italiano, aos 89 anos ainda continuava produzindo obras de arte. O Marechal Rondon, notabilíssimo sertanista brasileiro e um dos grandes benfeitores da humanidade, falecido em 1958, aos 92 anos de idade, trabalhou intensamente até a decrepitude, malgrado a rudeza do meio em que passou a quase totalidade de sua fecunda existência. Rockefeller, ao completar 90 anos, declarou: "Sou o homem mais feliz do mundo. Parece-me começar a viver agora. Sou feliz porque posso trabalhar. Os dias não são suficientemente longos para que eu possa fazer tudo o que desejo. Indubitavelmente o trabalho é o segredo da felicidade." E é mesmo. 15. O repouso. Nas respostas que deram às questões 682 e 684,
formuladas por Kardec, nossos amigos espirituais nos esclarecem que o repouso é uma lei da natureza, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, e mais, que oprimir alguém com trabalho excessivo é uma das piores ações, constituindo-se, mesmo, grave transgressão do código divino. Com efeito, o quarto mandamento preceitua: lembra-te do dia de sábado, para o santificares. 6 dias trabalharás e farás todas as tuas obras, mas o 7º dia é o sábado, isto é, o dia de descanso do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o peregrino que vive de tuas portas para dentro. Julgamos interessante elucidar, nesta oportunidade, que a substituição do repouso no sábado, como era observado entre os judeus, pelo domingo, como atualmente é de uso entre nós, carece de importância. Isso começou com os primeiros cristãos. Eles continuavam a frequentar as sinagogas aos sábados, mas, a par disso, tomaram o hábito de reunir-se também no primeiro dia da semana judaica, domingo, a fim de celebrarem a ressurreição de Jesus. Com o decorrer do tempo, foram deixando de comparecer às sinagogas e, consequentemente, apenas o domingo passou a ser observado por eles. Os que advogam a observância do sábado, talvez se apoiem nas razões anexas do referido mandamento, conforme o Êxodo, porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar, e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia 7º, e o santificou. Sabe-se, agora, entretanto, que os 6 dias da criação não foram dias de 24 horas, como alguns ainda supõem, mas sim longos períodos milenares. Além disso, em Deuteronômio, as reflexões aduzidas para recomendar esse mandamento são outras, bem diferentes: para que descanse o teu escravo, e a tua escrava, como tu também descansas. Lembra-te de que também serviste no Egito, e que de lá te tirou o Senhor teu Deus. Como se vê, aqui não se alude ao sábado como sendo o dia em que o Criador teria descansado de sua obra. Apela-se, simplesmente, para os sentimentos de caridade dos judeus, para que, nesse dia, concedam o merecido descanso igualmente a um elemento servil, inclusive aos animais, porquanto todos precisam de repouso para o refazimento de suas energias. O Decálogo, ninguém o ignora, baseia-se na lei natural, e a folga semanal não é mais que uma questão de higiene. Assim sendo, quer guardemos o sábado, sábado significa descanso, ou domingo, o que importa é que o façamos segundo o espírito da lei, e isto que recomenda é que após 6 dias de trabalho, dedicados ao provimento do indispensável ao nosso bem-estar corporal, reservemos pelo menos um dia para o repouso, consagrando-o ao cultivo dos valores espirituais. Isto, aliás, era o máximo que, naquela época, podia obter-se de homens embrutecidos e materializados cujos ideais se concentravam unicamente na conquista de bens terrenos e que, para consegui-los, não hesitavam em sobrecarregar familiares, servos e animais, obrigando-os a penosas jornadas de trabalho, de sol a sol, nos 365 dias do ano. Por incrível que pareça, muitos homens, em pleno século XX, dominados pela ambição, continuam a impor-se tal regime, estendendo-o ao outrem, sempre que lhes permitam dar largas ao seu poder de mando, e ainda se jactam disso, como se fossem heróis dignos dos maiores aplausos, quando, ao revés, só merecem lástima. Sim, porque hoje que a vida urbana se caracteriza por uma agitação contínua, exigindo-nos um gasto excessivo de energias físicas e mentais, a necessidade que todos temos de repousar periodicamente tornou-se maior, e, daí, o estar se generalizando a chamada semana inglesa, com 5 dias de trabalho e 2 de descanso além das férias anuais, que lhe alguns decênios já se constitui um direito universal. Trabalhemos, pois, até o limite de nossas forças,
Já que o trabalho é uma bênção, cuidemos, porém, de evitar a exaustão e estafa, antes que esses males nos conduzam à neurastenia ou ao esgotamento nervoso. 16. A lei de reprodução. A ordenação bíblica, crescei e multiplicai-vos, não tem sido, até hoje, bem compreendida por todos. Os que se atêm à letra das Escrituras, sem penetrar-lhe o espírito, veem nessas palavras uma lei divina, estabelecendo que a reprodução das espécies, inclusive humana, deva ser livre e ilimitada, e que obstá-la seria grave pecado. Sem dúvida, a reprodução dos seres vivos é a lei da natureza e preenche uma necessidade no mecanismo da evolução. Isso não quer dizer, entretanto, seja proibido ao homem adotar certas medidas para regular. Tudo depende da finalidade que se tem em vista. Dado, p.es, que o desenvolvimento excessivo de determinadas plantas ou animais se revele nocivo e perigoso, pode-se perfeitamente impedir-lhes a reprodução, pois a ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, tal ensino que nos chega através de Kardec. No que tange ao controle da natalidade humana, objeto, hoje, de complexas pesquisas nos campos da biologia, da genética, da farmacologia, da sociologia, etc., e de acalorados debates entre teólogos e moralistas de várias tendências, a doutrina espírita nos autoriza a afirmar que, em havendo razões, realmente justas para isso, pode o homem limitar sua prole, evitando a concepção. A questão número 694 do livro que estamos estudando dirime todas as dúvidas sobre o assunto, pois condena taxativamente apenas os usos, cujo efeito consiste em obstar a reprodução, para satisfação da sensualidade, deixando claro que pode haver, como de fato há, inúmeros casos em que se faz necessário não só restringir, mas até mesmo evitar qualquer quantidade de filhos. E preciso se reconheça que o lar não é um estabelecimento destinado a reproduzir seres humanos em série, mas sim um santuário-escola, onde os pais devem pontificar como plasmadores de nobres caracteres, incutindo nos filhos, a par do amor a Deus, uma vivência sadia, pautada nos princípios da moral e da justiça, de modo que se tornem elementos úteis a si mesmos, à família e à sociedade. O homem se distingue dos animais, disseram ainda os mentores da codificação, por obrar com conhecimento de causa. Portanto, o que dele se espera não é apenas que procrie por força do instinto sexual, qual mero reprodutor, mas que, convém repeti-lo, dignifique o nome de pai ou de mãe com que Deus lhe honra a existência. Há quem não admita nenhum motivo para a limitação dos filhos, ou seja, o planejamento da família, na suposição de que tal medida se constitua um entrave à lei de progresso, por reduzir as oportunidades de que os desencarnados necessitam para expiar delitos do passado. Acontece, porém, que, via de regra, esses tais não agem de conformidade com o ponto de vista que defendem, já que eles próprios, contrariando a lei da natureza, ao terem 2 ou 3 filhinhos, dão-se por satisfeitos ficam por aí. Se raciocinassem um pouquinho, haveriam de compreender outro sim que, se existem tantos seres precisando retornar à Terra, para provações reparadoras, visto se acharem endividados perante a justiça divina, é precisamente porque faltou a muitos, nas encarnações anteriores, a orientação espiritual que só um lar bem constituído pode oferecer, e que lançar ao mundo proles enfermiças e deficientes, ou fisicamente bem dotadas, mas voltadas ao abandono, absolutamente não ajuda ao adiantamento da terra, antes o retarda, pois contribui para aumentar o número dos desajustados, dos marginais e dos criminosos de toda sorte, infelizes que, por sua vez, exigiriam outras tantas oportunidades de reajuste assim sucessivamente, numa progressão geométrica que não acabaria mais. Mais vale prevenir que remediar, reza um refrão da sabedoria popular,
E daí porque a medicina terrena tende a ser, cada vez mais, preventiva ao invés de curativa. Porque não haveria de ser assim, também, no universo moral. O preceito com que abrimos este estudo não determina o fator da multiplicação dos casais, fator esse que pode e deve variar de acordo com a robustez dos genitores, principalmente da mãe, que é a mais sacrificada, seus recursos econômicos, etc. Assim, aos olhos de Deus, que julga segundo as intenções de cada um, é preferível ter poucos filhos e fazer deles homens de bem, a tê-los numerosos, mas abandoná-los à própria sorte, como acontece a miúde. Quanto aos casais que evitam ou limitam os filhos, atendendo tão só ao comodismo e quejando-os, obviamente se tornam tanto mais repreensíveis quanto maiores sejam as suas possibilidades de concebê-los, criá-los e educá-los. Capítulo 4, questão 686 e seguintes. 17. O aborto. Conforme deixamos enunciado no capítulo anterior, razões existem que justificam ou tornam aconselhável, se não imperiosa, a limitação dos filhos. Releva frisar, entretanto, que, mesmo nos casos em que o controle da natalidade se imponha como absolutamente necessário, só são excusáveis os usos que objetivem impedir a concepção, qual a abstinência do intercurso sexual nos períodos fecundos da mulher, ou um outro processo anticoncepcional que venha a ser descoberto pela ciência, desde que é reconhecidamente inofensivo à saúde. Nunca há interrupção da gravidez, pois, salvo uma única hipótese, isto constitui crime, e dos mais nefandos, por não dar à vítima qualquer possibilidade de defesa. Lamentavelmente, desde as mais priscas eras, este tem sido o recurso escolhido pela maioria da humanidade para frustrar os nascimentos não desejados. Apurou-se recentemente em diversas regiões brasileiras, e acreditamos tal aconteça no mundo inteiro, que em cada 3 casos de gravidez, 2 são interrompidos pelo aborto provocado, e o que é de estarrecer, não raro, depois do 4º mês, isto é, quando a nascituro já há um ser vivo a palpitar no ventre materno. Essa prática, conquanto se inclui entre as contravenções penais de todas as nações civilizadas, comumente fica impune pela justiça terrena, o que equivale a um tácito consentimento. O Espiritismo, que tanta luz tem feito em torno deste magno assunto, esclarece-nos que a provocação do aborto só não é considerada culposa, esta ressalva que aludimos linhas acima, quando o ser em formação põe em perigo a vida de sua mãe. Nesta circunstância, é preferível sacrificar o primeiro e não a segunda, optando, entre 2 males, pelo menor. Fora disso, porém, os atentados à vida fetal acarretam, sempre, terríveis consequências, tanto neste mundo como no outro. Segundo o Dr. Yves Lesan, especialista em ginecologia, sendo o aborto provocado uma prática clandestina e, na grande maioria das vezes, executado em locais desprovidos de completa higiene e asepsia, pode trazer gravíssimas consequências oriundas de infecções, tais como peritonites, quer por pequenas perfurações no útero, que passem despercebidas, ou por passagem do cáustico através das trompas e quer dentro da cavidade abdominal. Não seria demais falar no possível aparecimento do tétano, que sobrevém após um período de incubação de 4 a 8 dias, com evolução geralmente aguda e ainda vários estados septicêmicos de alta gravidade. As hemorragias externas tanto podem aparecer logo após a prática do aborto como passado algum tempo e perdurar ainda por longo período. Em consequência dessas perdas sanguíneas, surgem, secundariamente, sinais de anemia, que será proporcional ao volume total do sangue perdido, exigindo por vezes transfusões de sangue. Esclarece, mais, o referido especialista, que, se repetido com frequência, o abortamento pode provocar a inflamação dos ovários, que se manifesta por meio de dores ao nível do baixo ventre e corrimento, o que exigirá tratamentos especializados,
nem sempre coroados de êxito. B. Irregularidades nas regras, com cólicas durante e após o período menstrual. C. A frigidez sexual e a esterilidade definitiva da mulher. D. Esgotamento. I. Perturbações nervosas. F. Envelhecimento precoce, etc. Ouçamos, agora, o que a respeito nos diz o médico do mundo maior. A mulher que o promove ou que vem a conestar semelhante delito é constrangida, por leis irrevogáveis, a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais, muita vez, desencarna, demandando o além para responder, perante a justiça divina, pelo crime praticado. André Luiz, Ação e Reação. Não terminam aí, todavia, os funestos resultados do aborto provocado. Espiritualmente, os reflexos da criminosa irresponsabilidade dos pais, em especial das mães, rechaçando aqueles que deveriam retornar à carne, com os quais, não raro, haviam assumido sagrados compromissos, são ainda mais de temer. Sentindo-se roubados, ou traídos, essas entidades passam a votar profundo ódio aos que se recusaram a recebê-los em novo berço e, quando não lhes infernizam a existência terrena, em longos processos obsessivos, aguardam, sequiosos de vingança, que façam o trespasse, para então tirarem a forra, castigando-os sem dor nem piedade. Talvez haja quem indague, e a providência divina permite fiquem os que fugiram ao cumprimento de suas obrigações, à mercê da sanha desses espíritos vingativos? Sim, permite, porque cada um precisa carpir seus próprios erros, sem o que jamais aprenderia a respeitar, como deve, as leis de Deus. Diante disso, não convém refletir maduramente se vale a pena pagar tão alto preço por leviandades dessa ordem. 18. Celibato, poligamia e casamento monogâmico. Qual desses três estados o mais conforme à lei de Deus? À luz do Espiritismo, se adotado para escapar às canseiras e responsabilidades da família, o celibato a contraria frontalmente, pois revela forte egoísmo. Quanto ao celibato de religiosos, praticado, aliás, desde a mais remota antiguidade, entre persas e babilônicos, monges budistas iniciados essênios, etc., conservado em nossos dias como uma disciplina no seio da Igreja Católica Romana, tanto em suas ordens masculinas como femininas, não há como deixar de reconhecer que foi, é e será, sempre, altamente meritório, desde que, renunciando às satisfações e ao aconchego doméstico, celibatário, alimente o sincero propósito de melhor servir a coletividade. Com efeito, os sacrifícios daqueles sacerdotes e freiras que, observando a castidade, se mostram capazes de total devotamento ao próximo, seja na assistência espiritual, nas tarefas educacionais, nos serviços hospitalares, em asilos, creches, orfanatos e em mistérios outros, em que dão o máximo de si sem pensar em si, constituem exemplos grandiloquentes de amor sublimado, que os eleva muito acima da caveira comum dos terrícolas. Contudo, nem assim pode o celibato ser considerado o estado ideal, dadas as condições e as finalidades da vida neste mundo. A poligamia, por sua vez, é um costume que, introduzido em certa época, por motivos econômicos, o aumento de braços para o trabalho grátis nos clãs, já não se justifica. É verdade que ainda se mantém nas populações muçulmanas do norte da África e em grande parte da Ásia, pela predominância do apetite carnal sobre o senso moral de homens ricos, que se dão ao luxo de sustentar várias esposas e numerosa prole, mas tende a desaparecer, pouco a pouco, com o aperfeiçoamento das instituições.
tanto não corresponde aos desígnios da providência que jamais foi possível generalizar-se, face à relativa igualdade numérica dos sexos. A ordem natural inerente à espécie humana é, incontestavelmente, a monogamia, visto que, tendo por base a união constante dos cônjuges, permite-se estabelecer entre ambos uma estreita solidariedade, não só nas horas de regozijo como nos momentos difíceis e dolorosos. É ainda por esse modo que os pais podem dar aos filhos tudo de que eles necessitam para um desenvolvimento normal, sem problemas de personalidade. As demais formas de associação dos seres, conquanto possam ter sido autorizadas ou consentidas durante algum tempo, em determinadas circunstâncias da evolução social, de há muito que se tornaram condenáveis pelos códigos de direito dos povos de cultura mais avançada, notadamente no mundo ocidental. Forçoso concluir, então, ser o casamento monogâmico o instituto que melhor satisfaz aos planos de Deus, no sentido de preparar a família para uma convivência de paz, alegria e fraternidade, estado esse que há de estender-se, no futuro, à humanidade inteira. Capítulo 4, questão 695 e seguintes. 19. A lei de conservação. O instinto de conservação, por ser uma das manifestações da lei natural, é inerente a todos os seres vivos. Maquinal entre os espécimes situados nos primeiros degraus da escala evolutiva, vai se desenvolvendo à medida que os seres animam organismos mais complexos e melhor dotados, tornando-se, no reino nominal, inteligente e raciocinado. Sendo a vida orgânica absolutamente necessária ao aperfeiçoamento dos seres, Deus sempre lhes facultou os meios de conservá-la, fazendo que a terra produzisse quanto fosse suficiente à mantença de todos os que a habitam. Sabendo, entretanto, que, se as criaturas tivessem que usar os frutos da terra apenas em função de sua utilidade, a lei de conservação não seria cumprida, houve Deus por bem imprimir a esse ato atrativo do prazer, dando a cada coisa um sabor especial que lhes estimulasse o apetite. A par disso, pela própria constituição somática com que modelou os seres, restringiu-lhes o gozo da alimentação ao limite do necessário, limite-se que, se observado, lhes asseguraria uma saúde perfeitamente equilibrada. O homem, porém, no exercício de seu livre-arbítrio, frequentemente se desmanda, cometendo toda sorte de excessos e extravagâncias, resultando daí muitas das doenças que o excruciam e o conduzem à morte, prematuramente. Mas como nada se perde na economia da evolução, os sofrimentos decorrentes dos desregramentos que comete dão-lhe experiência, fortalecem-lhe a razão, habilitando-o, finalmente, a distinguir o uso do abuso. Poder-se-á dizer que, em certas regiões do globo, o solo, menos fértil, não produz o bastante para a nutrição de seus habitantes e que o grande número de pessoas que nelas sucumbem vitimadas pela fome parece desmentir de uma providência divina provê-los dos recursos com que cumprirem a lei de conservação da vida. Tais calamidades ocorrem, de fato, mas não por culpa de Deus, a quem não se pode imputar as falhas de nossa sociedade, no qual uns se regalam com o supérfluo, enquanto outros carecem do mínimo necessário. Fossem os homens menos egoístas, não tivessem apenas a máscara de religiosos, e, nessas contingências, prestar-se-ia mútuo apoio, já que a terra e eles mesmos pertencem a uma só família, a humanidade. Além disso, cumpre aos homens aplicarem-se no estudo dos problemas que os afligem a fim de dar-lhes a devida solução, seja aperfeiçoando cada vez mais as técnicas de cultivo da gleba, de modo a conseguirem aumento de produção, seja entregando-se a pesquisas, no sentido de descobrirem outras fontes de alimentos, esforços esses que lhes engrandecerão a inteligência, assinalando novas etapas no progresso da civilização. Aceita a premissa de que a conservação da vida é um dever imposto ao homem pela lei natural, poder-se-ia concluir que,
em circunstância extremamente crítica, lhe seja lícito, para matar a fome, sacrificar um semelhante. Não. Isso fora homicídio e crime de lesa natureza. Em tal caso, antes morrer que matar, pois grande será o nosso merecimento se formos capazes de tão sublime renúncia por amor ao próximo. E as privações voluntárias, observadas por alguns seguidores de várias religiões, seriam meritórios aos olhos de Deus? Contribuiriam, efetivamente, para a elevação da alma. Segundo a doutrina espírita, todos os usos que prejudiquem a saúde, longe de apressarem o desenvolvimento espiritual, retardam-no, pois solapam as forças vitais de seus praticantes, diminuindo-lhes a disposição para o trabalho, que sempre foi e continuará, sendo o único caminho do progresso. Objetivando elucidar, o melhor possível, este assunto, perguntou Kardec a seus mentores, uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem. A resposta que obteve, clara e precisa, aqui vai, como fecho de ouro a estas linhas. Contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai vosso espírito e não o vosso corpo, mortificai vosso orgulho, sufocai vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infringindo-vos rigores que já não são deste século. Capítulo 5, questão 702 e seguintes. 20. A procura do bem-estar. Pergunta número 719 do Livro dos Espíritos, de Kardec: merece censura o homem por procurar o bem-estar? Resposta das vozes do alto: é com trema natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não considera crime a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Aí está um ensinamento que contesta fundamentalmente a concepção absurda e até certo ponto blasfema, corrente em certos meios religiosos, de que o homem nasce neste mundo para sofrer, a fim de fazer-se merecedor de suaves recompensas no céu. Sem dúvida, sendo a humanidade terrena uma das mais imperfeitas no concerto universal, compreende-se por que mais sofre do que goza. É com trema o preço de sua primariedade. Cada um de nós, porém, pode e deve trabalhar para promover-se socialmente, conquistando, para si mesmo e para os seus, tudo quanto seja agradável, útil e concorra para aumentar a alegria de viver. Não é verdade, pois, que o homem deva aceitar, passivamente, tudo que o excrucia, conformar-se, submisso, com a má organização da sociedade, responsável pela miséria de tantos, ou mesmo por-se penitências voluntárias, por serem estas coisas conformes aos planos divinos a nosso respeito. Se assim fora, Deus seria um sádico. O que ele quer, tal ensino da doutrina espírita, é a felicidade de todos, não apenas post-mortem, num suposto paraíso de delícias, onde ninguém tem o que fazer, mas desde agora e aqui mesmo, contanto que lhe compreendamos os amorosos e sábios desígnios e saibamos pautar nossos atos por uma fiel observância de suas leis. Não é crime a busca do bem-estar. Criminosa, isto sim, e a ignorância em que os homens vêm sendo mantidos acerca de seus direitos naturais, direitos esses inerentes à sua condição de filhos de Deus, sem acepção de raça, cor ou nacionalidade. Criminosas são as manobras do egoísmo empregadas por uma minoria dominante, no sentido de impedir o advento da justiça social e a consequente melhoria do padrão de vida dos povos. Criminosos são os gastos enormes que se fazem por toda parte em programas armamentistas, em detrimento da produção dos bens de consumo que escasseiam ou faltam por completo em milhões de lares. Criminoso é o desvio de vultosas parcelas da humanidade, exatamente os elementos mais válidos,
dos trabalhos fecundos que ativam a civilização, para a improdutividade das casernas, ou, o que é pior, para as operações bélicas que destroem, em minutos, o que levou séculos para edificar. Ao influxo da lei de evolução, pela qual tudo se engrandece e prospera, diz-nos ainda a doutrina espírita, os mundos também progridem, pois se destinam a oferecer aos seus habitantes condições de morada cada vez mais aprazíveis. Não é possível, então, que a Terra permaneça, eternamente, como mundo de expiações e de provas. O aperfeiçoamento da estrutura socioeconômica das nações terrenas é, assim, um imperativo categórico, e bom seria que, ao invés de resistir às medidas que o favoreçam, as classes privilegiadas, em cujas mãos se encontram as rédeas do poder, renunciassem espontaneamente a algo do que lhes subeja, em favor do bem-estar coletivo. Isso evitaria os processos violentos e dolorosos que hão assinalado, até o presente, a marcha do progresso neste minúsculo planeta, inaugurando uma nova era, de compreensão e boa vontade, que os reacionários batizarão com outros nomes, mas que representará o triunfo do cristianismo em sua expressão mais autêntica, mais nobre e mais bela. 21. A lei de destruição. Embora nos custe compreendê-lo, a destruição também se constitui lei da natureza, cumprindo um sábio desígnio providencial. Já foi dito que a vida orgânica é indispensável à evolução dos seres, e daí haver Deus estabelecido as leis de reprodução e de conservação com o fim de, por meio delas, assegurar o desenvolvimento do princípio inteligente que neles se elabora. Pois bem, a lei de destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas, e é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos, até atingir, na espécie humana, o reinado da razão. Destarte, em última análise, a destruição não é mais que uma transformação que tem por finalidade a renovação e a melhoria dos seres vivos. A parte essencial dos seres, lembram os luminares da espiritualidade, não é o envoltório físico, mas o elemento anímico que o impulsiona, elemento esse que, sendo também imortal nos animais, retorna ao palco da vida terrena para a continuação de sua jornada progressiva, como ocorre com todas as criaturas de Deus. Sobre outro prisma, ao se destruírem uns aos outros, pela necessidade de se alimentarem, os seres infra-humanos mantêm o equilíbrio na reprodução, impedindo-a de tornar-se excessiva, contribuindo, ainda, com seus despojos, para uma infinidade de aplicações úteis à humanidade. Restringindo o exame desta questão apenas ao procedimento do homem, que é o que mais nos interessa, aprendemos com a doutrina espírita que a matança de animais, bárbara sem dúvida, foi, é e será por mais algum tempo necessária aqui na Terra, devido às suas grosseiras condições de existência. À medida, porém, que os terrícolas se depurem, sobrepondo o espírito à matéria, o uso de alimentação carnívora será cada vez menor, até desaparecer definitivamente, qual se verifica nos mundos mais adiantados que o nosso. Aprendemos, mas, que em seu estado atual o homem só é escusado dessa destruição na medida em que tenha de prover ao seu sustento e garantir a sua segurança. Fora disso, quando se empenha em caçadas pelo simples prazer de destruir, ou em esportes mortíferos, como as douradas, o tiro aos pombos, etc., terá que prestar contas a Deus por esse abuso, que revela, aliás, predominância dos maus instintos. No que tange aos flagelos naturais, como as inundações, as intempéries fatais à produção agrícola, os terremotos, os vendavais, etc., que soem causar tantas vítimas, instruem-nos, ainda, os mentores espirituais, são acidentes passageiros no destino da Terra, mundo expiatório,
que haverão de cessar no futuro, quando a humanidade que habite haja aprendido a viver segundo os mandamentos de Deus, pautados no amor, dispensando, então, os corretivos da dor. Uma vez que a destruição se nos apresenta como uma lei natural, a pena de morte aplicada a lures, com o objetivo de eliminar os elementos tidos como perigosos, será também uma necessidade? Não. O homem julga necessária uma coisa, sempre que não descobre outra mais conveniente. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça, dizem-nos as vozes do mundo maior. Com efeito, há muitos outros meios comprovadamente mais eficazes de preservar a sociedade, do que o assassínio daqueles que a prejudicam, mesmo porque todo delinquente é um enfermo da alma, e aos enfermos deve-se acudir com a medicina e não com a morte. A propósito, cumpre-se diga que, graças ao progresso social, diminuiu consideravelmente o número de povos e dos casos em que tal pena continua em vigor, e dia virá em que será completamente abolida. Capítulo 6, questão 728 e seguintes. 22. O assassínio. Em pleno século XX, homens existem que ainda defendem com ardor a pena capital para certos criminosos e, em vários casos, o direito de matar. Via de regra, argumentam que o sexto mandamento não pode ser interpretado em sentido absoluto, já que o próprio Deus teria estatuído uma série de circunstâncias e de motivos em que o assassínio seria não apenas lícito, mas até aconselhável ou necessário. Surgem, então, citações do VT quais as seguintes: se algum boi escornear homem ou mulher, que morra, será apedrejado, e não se comerão as suas carnes, o dono do boi, contudo, será inocente. Mas se o boi já era escorneador e o seu dono foi conhecedor disso e não encurralou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal, morrerá. O que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. Êxodo. Se um homem tiver um filho contumaz e insolente, que não está pelo que seu pai e sua mãe lhe ordenam, e, castigado, recusar com desprezo obedecer-lhes, pegarão nele e o levarão aos anciãos daquela cidade e, à porta onde se fazem os juízos, lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, despreza as nossas admoestações, passa a vida em comezainas, dissoluções e banquetes. O povo da cidade o apedrejará e ele morrerá, para que assim tireis o mal do meio de vós. Deut, ainda segundo o Velho Testamento, Moisés teria recebido, diretamente de Deus, ordens taxativas e peremptórias para eliminar os transgressores da fé judaica e os adversários do povo judeu, como se vê nos seguintes excertos: estando os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado, o qual foi metido em prisão, porque ainda não se sabia o que deviam fazer com ele. Disse então o Senhor a Moisés: este homem morra de morte, todo o povo o apedreje fora do arraial. Toda a congregação lapidou, e o tal homem morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Números, capítulo 15 versículos a 32 a 36. Das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida, antes destruí-las-ás, para que não vos ensinem as abominações que fizeram aos seus deuses e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Deut, não é de se admirar, portanto, que, seguindo à risca tais prescrições, os reis de Israel tenham praticado os crimes mais horripilantes. Uma pequena amostra, ajuntou Davi todo o povo e marchou contra Rabate, e depois de combatida, a tomou. E trazendo os seus moradores, os mandou cerrar, e que passassem por cima deles carroças ferradas, e que os fizessem em pedaços com cutelos, e os botassem em fornos de cozer tijolo. Assim o fez com todas as cidades dos Amonitas, etc. 2 Reis, 12,
2931. Se tais sentenças procedessem realmente de Deus, agora somos nós que o dizemos, não haveria por que hesitarmos na prática de qualquer assassínio, visto que o mau exemplo viria de cima. Já é tempo, entretanto, de sabermos que tudo que se contém na Bíblia, em contraposição ao Decálogo, não é e nem poderia ser de origem divina, mas tão somente preceitos humanos, quase sempre outorgados por Moisés para o povo judeu e para aquela época de ignorância e barbarismo. Tanto assim que o Cristo, várias vezes, após fazer referência a eles, acrescentava: eu, porém, vos digo, e se punha a ensinar coisas diametralmente opostas. Efetivamente, aquele que ditou o não matarás, em quem não há mudança nem sombra de variação, segundo o apóstolo Tiago, não poderia contradizer-se, ordenando alhures, mata, destrói, extermina. Não se encontra, em todo o Evangelho, uma só passagem que autorize o uso da violência, nem mesmo uma palavra ofensiva, quanto mais o assassínio. E a doutrina espírita, em tudo conforme com a moral cristã, proclama que, mesmo quando agredido e em situação extremamente difícil, cabe ao homem apenas o direito de defender-se, de modo que possa preservar sua vida, nunca o de atentar contra de seu agressor, pois, qualquer que seja a hipótese, é preferível morrer a ter que matar. Capítulo 6, questão 748. 23. Heliotropismo espiritual. Como se sabe, os grandes expoentes das artes jamais se deram por satisfeitos com aquilo que conseguiram realizar, não obstante suas produções se constituíssem de verdadeiras obras-primas. Os cientistas, da mesma forma, desenvolvem permanentemente renovados esforços para aperfeiçoar tudo quanto existe a serviço do conforto e do bem-estar da humanidade. Fenômeno esse que prova a saciedade do espírito em seus anseios de glória e de progresso. Mesmo entre as criaturas comuns, que nada têm de geniais, existirá quem não sinta, latente, dentro de si, esse desejo, sempre insatisfeito, de aprender, de conhecer coisas novas, de dilatar a esfera de seus conhecimentos, de desbravar os mistérios da natureza, de percorrer, um por um, todos os meandros das artes e das ciências. Não cremos, a menos que se trate de seres anormais, porquanto esse impulso é natural e inerente à espécie humana. Natural, dizemos, porque decorrente da ideia inata que se acha enraizada nas profundezas de sua consciência psíquica, a da certeza de sua imortalidade e de sua semelhança com o Criador, ao qual se dirige, tal qual as plantas heliotrópicas se voltam para o sol quando ele esplende no horizonte. Sim, a intuição da imortalidade é um fato, mesmo naqueles a quem a desilusão desta vida ou o orgulho fato levaram a abraçar as teorias malsãs do materialismo dissolvente, que por aí campeia, nestes últimos tempos, conturbando razões e anulando caracteres. Ora, se a vida se limitasse ao insignificante ciclo do berço ao túmulo, se tudo findasse com a morte ou se a sobrevivência da alma se verificasse em condições tais que não comportasse nenhuma espécie de atividade, qual a origem, a causa, o motivo dessa sede de saber, desses desejos veementes de progresso, que não cessam jamais, a que nos referimos linhas acima? Mas, não. A vida atual não é senão uma das fases da vida infindável, e a morte, consequentemente, não pode ser o término, porém simplesmente a junção, isto é, o umbral pelo qual passamos da vida corpórea para a vida espiritual, donde volveremos ao prosceno da terra, a fim de representarmos os inúmeros atos do drama grandioso e sublime que se chama evolução. Temos, dentro de nós, em estado virtual, os germes dos nossos futuros desenvolvimentos. Como, porém, assimilar todos os conhecimentos do gênio e adquirir todas as virtudes da santidade numa única existência? Impossível. Daí a lei sábia e bendita dos renascimentos. Ser bom não é tudo. Ser sábio não basta. É preciso ser bom e sábio. Urge, no entanto,
cresceu primeiramente em virtude e depois em sabedoria, porque a virtude do ignorante, a palavra ignorante, aqui, não tem o sentido pejorativo em que é empregada comumente, pode ser utilizada, perfeitamente, em benefício da coletividade, ao passo que a sabedoria nas mãos de um malvado pode converter-se numa